Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web desta segunda-feira. Você pode acompanhar pelo YouTube através do QR Code que está aí no canto da tela. Veja os destaques dessa edição. Ação conjunta busca melhorar a cobertura vacinal na fronteira. Sinais de retomada e otimismo para o fim da pandemia no setor turístico em Foz do Iguaçu. Vamos falar da importância do acolhimento emocional. 19 de setembro de 2022, o DC Notícias Web já está no ar. Olá, nós abrimos a edição do DC Notícias Web desta segunda-feira falando sobre uma ação conjunta que pretende criar mecanismos na fronteira e aumentar a cobertura vacinal da população. Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu e Cidade do Leste são destaques quando falamos de cidades fronteiriças. Para fortalecer a saúde e a imunização da população, foi proposta uma cobertura vacinal nessas regiões de fronteira. As famosas cidades gêmeas, aquelas em que seus municípios são cortados pela linha fronteiriça, seja ela seca ou fluvial, também entram nesse plano e, ao total, 33 cidades gêmeas brasileiras participarão da ação. Os países e os municípios que cruzam com o Brasil, tais como cidades gêmeas do Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e entre outros, foram convidados pelo Ministério da Saúde para participar dessa atividade. E para o monitoramento e atualização das cadernetas vacinais, serão ofertados os seguintes imunizantes: vacinas contra a poliomielite, a tríplice viral, a Covid-19, febre amarela, pentavalente e a pneumocócia 10, conhecida por prevenir meningite, pneumonia e otite em crianças. Em Foz do Iguaçu, a ação começará no dia 13 de outubro, seguindo até o dia 22 de outubro. E a meta é cumprir o calendário nacional de imunização, com a expectativa de deixar a vacinação em dia em todas as pessoas que participarem desse projeto. Confira através do site indicado na tela as cidades incluídas e o cronograma de execução da cobertura vacinal. Em Foz do Iguaçu, houve mudanças nos colégios eleitorais. 4.000 eleitores têm local de votação alterado. O local de votação foi alterado por motivos de reforma em 2 colégios do município. Essa mudança ocorre de forma automática no sistema e não afeta a sessão eleitoral. Para identificar, será colocado faixas na frente dos colégios, informando a alteração temporária. As 6 sessões do Colégio Oswaldo Cruz foi transferido temporariamente para o Colégio São Paulo Apóstolo. As 6 sessões do Colégio Carlos Gomes foram transferidas para o Centro de Educação Infantil do campus do Iguaçu. O eleitor também pode consultar o seu local de votação pelo site do TSE ou também pelo aplicativo e-Título. O primeiro turno acontece no dia 2 de outubro. Os eleitores terão que votar para presidente, governador, senador e deputados estaduais e federais. Caso necessário, o segundo turno acontece no dia 30 de outubro e a nova votação será para presidente e governador. E veja no próximo bloco. Energia elétrica terá redução no Paraná. E agora o DC Notícias Web fala sobre a energia elétrica. No Paraná, a conta de luz terá uma redução de 7%. A partir de outubro, as contas de luz dos paranaenses devem vir mais baratas, sejam eles usuários da Copel ou de outra companhia do estado, uma vez em que 15 de setembro de 2022 houve a retirada da cobrança do ICMS na parte do sistema de uso de distribuição de energia. A medida deve resultar em uma redução de 7% na conta de luz, lembrando que em julho já havia ocorrido uma diminuição de 13%, totalizando assim para os paranaenses menos 20% nas contas de luz. Foz do Iguaçu abre um edital para projetos de sinalização turística na cidade. Com o aumento do turismo em Foz e a percepção que cada vez mais visitantes andam com carros, sejam próprios ou alugados, ou até mesmo a pé, viu-se necessário o investimento na sinalização turística. Assim, o Fundo Iguaçu, o Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística do Iguaçu, abriu um edital a fim de contratar uma instituição que trabalhará nesse propósito. Também estão participando do projeto o Foztrans, a Itaipu Nacional, a Gestão Integrada do Turismo e a Secretaria de Turismo e Projetos Estratégicos. Além disso, quem pode se inscrever no edital são escritórios de arquitetura e engenharia,
e também empresas que atuem na área. Para entrar no processo, as companhias devem enviar os documentos por e-mail em modelo de PDF, com assinatura digital ao endereço na tela, indicando o assunto, ou levar os arquivos em modo impresso até a Rua Padre Montoya, 409, segundo andar, sala 12. Lembrando que, nesse caso, eles precisam estar em envelopes fechados e identificados. Afetado economicamente pela pandemia, o setor turístico está otimista para a retomada dos visitantes. Nos últimos 2 anos, com o início da pandemia, Foz do Iguaçu sofreu grandes impactos. O setor do turismo foi um dos mais afetados. Um estudo realizado aponta que o setor deve alcançar o nível de faturamento pré-crise no início de 2023. Já as micro e pequenas empresas do setor atinjam o patamar de estabilidade no primeiro semestre de 2023. E no segundo semestre do ano, a expectativa é que o crescimento se consolide e supere o faturamento de períodos anteriores. Ainda de acordo com o estudo, a retomada dos negócios turísticos não se apresenta igualmente a todas as áreas do segmento. Outros setores, como hospedagem, transporte aéreo e aluguel de carro, atingem níveis superiores a outros segmentos. Veja no próximo bloco. Vamos falar da importância do acolhimento emocional. E o DC Notícias Web de hoje vai falar de acolhimento de pessoas que precisam de outras pessoas. Estamos no Setembro Amarelo, uma data que tem uma representatividade muito importante, mas para falar dessa representatividade do Setembro Amarelo, desse trabalho realizado pelo CVV, Centro de Valorização à Vida, nós estamos recebendo mais uma vez uma das voluntárias, a Mariana Hernandes, que sempre vem conversar conosco. Mariana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Andréia. Obrigada pela oportunidade. Mariana, ainda não conhece o CVV, nós estamos falando do Maio Amarelo, que tem aí uma data importante, um chamamento importante para toda a comunidade, para toda a sociedade do Setembro Amarelo. O que é o CVV diante do Setembro Amarelo? O CVV é o Centro de Valorização da Vida, né? Ele trabalha com apoio emocional e prevenção ao suicídio, de forma gratuita, sigilosa, atende pelo número 188, né, aquele número que as pessoas podem ligar para conversar e desabafar. E nesse Setembro Amarelo, né, o Setembro Amarelo, o CVV foi um dos impulsionadores, né, um dos criadores do Setembro Amarelo, mas ele é um movimento público. E a ideia dele é justamente mobilizar, sensibilizar, a sociedade sobre a prevenção do suicídio, né, quebrar esse tabu que foi e continua sendo ainda, a falar sobre suicídio, como falar sobre isso de uma maneira responsável, né, visando a prevenção dele. A gente falou aqui em acolhimento no início dessa entrevista e eu acho que essa palavra resume bem esse trabalho. É uma espécie de acolhimento. De que forma as pessoas são acolhidas pelo CVV? As pessoas que procuram o CVV, né, através do 88, do chat, elas são atendidas por voluntários que estão ali para conversar, para escutar tudo aquilo que está angustiando, que está pesado, que está difícil, para conversar um pouquinho, desabafar e ser acolhido, né? Às vezes a pessoa está passando por um momento de solidão e os voluntários são preparados para conversar com essas pessoas 24 horas por dia, né? Então se a pessoa está lá, de repente numa crise de insônia, ou madrugada, tarde, enfim, essas pessoas podem nos procurar e conversar. E esse trabalho, ele vem sendo realizado não só aqui em Foz do Iguaçu, mas também no Brasil inteiro? Sim, o CVV esse ano está completando 60 anos, Andréia. É uma ONG já que está aí há bastante tempo, né? Nós somos quase 4.200 voluntários no Brasil inteiro, né? Também estados e federal. Então, ano passado nós passamos de 3.600.000 atendimentos, né? Entre chat, telefone, e-mail, e estamos de aniversário. Mariana, de que forma hoje em dia as pessoas podem procurar, as pessoas que precisam desse atendimento, mas é um olhar mais voltado à sociedade para essas pessoas, de que forma
a gente pode contribuir com quem precisa, porque muitas vezes a pessoa não demonstra que está precisando de um auxílio, que está precisando conversar. Você que atende o CVV, que é voluntária do CVV, como que a gente pode fazer a nossa parte na sociedade? Excelente pergunta, Andréia. A gente fala que não precisa ser voluntário, né, para você se doar um pouco a outra pessoa. Então, assim, quando a gente fala em prevenção ao suicídio, justamente sensibilizar as pessoas, né, e cada um pode ter um olhar, né, um pouco mais sensível, ver as pessoas que estão ao seu lado, né, e acolher também, escutar. O que é o acolher? É você escutar essa pessoa de uma forma genuína, sem julgamento, sem comparação, né? É muito comum, às vezes, a gente querer desabafar com alguém. Você chega para um amigo, tá com um problema, vai desabafar, a pessoa olha para você e fala: nossa, mas isso porque você não viu o tamanho do meu problema, né? Ou nossa, porque você não viu não sei o quê. Então, assim, quando a gente, essa escuta genuína, amorosa, com atenção, pode sim ajudar muito uma pessoa que ela compartilha essa angústia, aquilo que ela tá transbordando dentro dela. Então é muito importante a gente ter esse olhar sensível. Às vezes aquele colega de trabalho, né, que de repente passou a ficar mais cabisbaixo, mais introspectivo, um filho que deixou de fazer algumas atividades que eram importantes para ele. É esse olhar mais sensível e caridoso com as pessoas ao nosso redor, e isso todo mundo pode fazer, né? E esse olhar tem que ser bastante atento, principalmente nesse momento que nós passamos pela pandemia e que muitas pessoas estão precisando. Com certeza, né? A gente percebe, no CVV nós não temos dados por conta do sigilo, mas a gente percebe sim a procura das pessoas com temas relacionados à pandemia, né? E o pós-pandemia, questões financeiras, angústias de trabalho, perdas de familiares. E é importante a gente olhar para essas pessoas, porque sim, muita gente ainda está vivenciando isso, né? Está sofrendo com isso. A gente parar, escutar, conversar atentamente é uma maneira até de sermos mais humanos, de estarmos juntos enfrentando isso, né? Palestras, alguns outros encontros, que tipo mais de atividades o CVV também está engajado? O CVV ele tem um posto aqui em Foz, né? E nós atendemos quando empresas que precisam, que nos convidam estamos presentes em palestras, rodas de conversas, bate-papos, né? A gente explica um pouco sobre a valorização da vida, né? Sobre como fazer essa prevenção ao suicídio e o trabalho do CVV. As pessoas também podem ser voluntárias do CVV, talvez nesse momento o CVV não esteja precisando, mas também em outros momentos as pessoas podem também prestar esse apoio, esse auxílio a outras pessoas que estão necessitando. E de que forma? Sim, o CVV ele frequentemente está fazendo cursos para novos voluntários, né? Quem tiver interesse pode entrar lá no site, que é cvv.org.br. Tem uma abinha lá para voluntários, a pessoa pode enviar a solicitação para Foz do Iguaçu. Precisa ser maior de 18 anos, né? E ter disponibilidade para esse atendimento. E esse mesmo site também é onde a gente pode encontrar o atendimento de chat, de e-mail. Então, quem quer procurar ajuda ou quem quer ser voluntário, no cvv.org.br. Mariana, uma pergunta. Todas as pessoas podem fazer esse contato com o CVV, seja crianças ou adultos, ou tem alguma idade, alguma restrição? Não, nós recebemos ligações de todas as idades, né? Crianças, adultos, idosos, jovens. Mariana, nós gostaríamos mais uma vez de agradecer as suas informações, a sua participação conosco, lembrando da importância desse trabalho, da importância dessa solidariedade, dessa corrente, que é uma corrente de amor ao próximo, às pessoas que muitas vezes precisam e se sentem envergonhadas ou não têm com quem conversar, né? Então, o CVV fazendo esse trabalho e você sendo uma das voluntárias, sempre prontamente aí nos atendendo também. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Andréia. Um grande abraço. E o DC Notícias Web vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã. Obrigada mais uma vez pela sua companhia e até lá. Até lá.